enseada do Cabo Branco é uma enseada belíssima. Nós temos aqui um encontro singular entre o mar e o resquício de Mata Atlântica que nós temos encostando praticamente no oceano, né? Então, essa paisagem, essa natureza, essas belezas naturais que nós temos aqui, de fato, elas fazem parte do cotidiano de quem convive por aqui, os moradores que vivem no bairro. Eu vivo aqui há 25 anos e isso, para mim, é algo que fica tatuado na alma mesmo, em função de toda essa beleza, essa exuberância da natureza que nós temos no nosso bairro. E a gente costuma, sempre que está a maré baixa, principalmente, a gente leva os meninos para lá e eles brincam muito, correm muito e tem esse contato incrível com a natureza. Como a gente mora muito próximo, então a gente acompanha o dia a dia. A gente consegue ver a diferença de um mês para o outro. E assim, quando a gente vê fotos dos meninos pequenos, as fotos que foram tiradas lá e a gente compara com hoje, a gente consegue ver essa diferença, ver o que está acontecendo, né, diante dos nossos olhos. Essa foto aqui foi tirada, eu acho que há 3 anos, mais ou menos. E olha só a faixa de areia que eles tinham para correr aqui na ponta, né? Era um outro cenário. Uma enseada que era arenosa, uma enseada que dispunha de área de passeio, os banhistas, os visitantes podiam se deslocá-la tranquilamente, com toda a liberdade, pela faixa de areia da praia. E hoje nós temos, ao invés disso, uma praia pedregosa, eu costumo dizer, com o seu esqueleto exposto em função dos problemas decorrentes dessas intervenções do poder público, que de fato agrediram muito o meio ambiente. E isso de fato é lamentável e restaram por enquanto apenas fotografias disso que nós tínhamos aqui antes. Essa questão da erosão aqui na falésia do Cabo Branco, não só na falésia, mas também na costa do estado da Paraíba, é algo que vem sendo discutido com mais ênfase nas 2 últimas décadas. A questão, obviamente, a questão do problema da erosão, ela começa a surgir a partir do momento em que a ocupação ela começa a se estender na região costeira, né? Então, nesse caso específico do litoral da Paraíba, e também podemos estender para a situação do Brasil, existe uma tendência de retrogradação do litoral, ou seja, uma tendência maior de erosão. No caso específico da falésia do Cabo Branco, nós podemos inicialmente partir da ideia de que é um processo natural, porque toda falésia ativa, né, viva, ela sofre erosão, porém esse processo que tem ocorrido ali é um processo onde a erosão ela está sendo intensificada pela ação humana, devido à impermeabilização do topo da falésia, a partir de concreto, de asfalto, tudo que impermeabiliza o solo, está gerando um aumento do escoamento superficial que tem provocado mais erosão na face da falésia. Eu defino esse lugar assim como meu espelho de vida. Eu sou sustentada nesse lugar pela pesca, porque também a gente pesca, então pesca de rede, de arrasto. Então assim, eu sou muito beneficiada nesse lugar, eu sou muito contemplada. Eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, então era uma palhoça de palha e foi lá embaixo no pezinho da barreira. Então, assim, uns certos anos, o mar avançou e nos tirou de lá, derrubou todas as palhoças. Então a gente foi trazendo e se encontrou aqui. Então assim, a gente permanece nesse lugar, sustentado por esse lugar, vendo o crescimento e desenvolvimento deste lugar. Então assim, eu digo assim, que Deus me preparou para ser testemunho do crescimento deste lugar, porque o Seixas é maravilhoso de se viver. Então assim, era maravilhoso antes, maravilhoso agora, então ele vai ser maravilhoso o tempo todo. O objetivo da ONG, que é o grupo Amigos da Barreira, né, era fazer esse link entre a sociedade civil organizada, né, para que a gente mantesse um diálogo
com os órgãos públicos no tocante à barreira do Cabo Branco. E o problema da falésia do Cabo Branco é um filho que você adota para o resto da vida. Isso não é um problema para uma única gestão. Eu trabalhei na Prefeitura Municipal de João Pessoa no biênio de 2010 a 2012, na gestão do saudoso prefeito Luciano Agra, a qual eu tinha contato direto com o prefeito e orientei que ele priorizasse esse projeto da falésia do Cabo Branco. E ele disse: professor, vamos fazer o possível. Só que na época que isso aconteceu, foi justamente numa época de período eleitoral. Passaram as eleições, acabou. E na gestão do Cartacho tentou-se fazer um projeto, né, uma intervenção, sem um amparo científico. E daí, simplesmente, jogar fragmentos de rocha na praia. Esse problema, o GAB, ele buscou, através de meios jurídicos, embargar a obra. Solicitamos o projeto, solicitamos os estudos, apresentaram para a gente metade de um projeto, não todo o projeto em sua totalidade, onde, quando eu bati os olhos, eu me assustei. Havia sido previsto que com aquela obra que foi feita, aquele enrocamento que foi feito na ponta do Cabo Branco, iria alterar o padrão de sedimentação. Como aconteceu? Foi exatamente depois daquela obra que o processo erosivo no final do Cabo Branco aumentou. Inclusive a retirada de sedimento na própria praia do Cabo Branco, ela também aumentou. E o mais importante desse processo todo é que o projeto, como concebido, não foi executado. Então, como isso não foi feito e o projeto ficou a menos do meio do caminho andado, é fácil de prever o que vai acontecer. Existe um problema muito sério que às vezes aflige o poder público, que é de copiar soluções de outras áreas. O exemplo mais recente na praia de Camboriú, né, o balneário de Camboriú, em que foi feito um engordamento, chamado engordamento da faixa de areia. E, recentemente, a Prefeitura tem falado em transpor essa solução adotada em Camboriú para cá. A gente precisa compreender que o fundo, o assoalho marinho ali naquela região, ele é formado por rochas. É um fundo duro, digamos assim. E as obras de engordamento, elas preconizam o acúmulo artificial de sedimento para elevar o nível do assoalho e fazendo com que a faixa de contato das ondas fique mais distante da falésia. Esse processo, ele vai soterrar esse fundo com algas marinhas e invertebrados, que são a base da cadeia alimentar para uns 100 números de peixes e outros organismos, como tartarugas marinhas, que são encontrados ali constantemente. E esse ambiente vai ser transformado, nós vamos perder esse ambiente. E isso é um desastre. Isso é um desastre. São duas realidades completamente distintas, né? É preciso ver primeiro se há, por exemplo, depósitos de areia para retirar essa areia e transportar para cá. Veja que nos últimos estudos que foram feitos, não foram encontradas jazidas com a mesma granulometria de solo ou uma granulometria que fosse adequada para engordamento na frente do litoral. Então isso vai tornar a obra mais cara. Tá? Vai ter que se buscar em outros pontos. E a gente também não pode falar que aonde esse material for ser retirado vai haver também impacto ambiental, porque vai se retirar de um local onde tem vida marinha e vai então se aspirar aquele fundo arenoso. Seria preciso estudar se existem tais bancos. Segundo, se montar um modelo de natureza matemática para se simular
que impactos esse engordamento teria nas praias ao norte. Sem tais estudos, tudo que for feito será deixado em termos de consequência ao acaso. E isso não é nada bom. Precisamos intervir naquela parte do processo em que há uma aceleração da erosão. Então, precisa haver uma maior atuação do Poder Legislativo através da promoção de audiências públicas, reuniões públicas que venham a reunir pesquisadores, moradores, organizações não governamentais, para que possamos construir um documento com a colaboração de todos esses agentes para chegar a uma melhor solução. E também do ponto de vista da normatização de ocupação dessas áreas, porque existe um plano de gerenciamento costeiro que inclusive é regido por lei e precisa ser obedecido. Em qualquer outro lugar do mundo teria um tratamento diferenciado por parte das autoridades, do poder público que lidam com essas questões, né? Então, isso de fato é triste o que ocorre e a gente fica de fato esperando que providências possam vir a ser tomadas por essas mesmas entidades públicas para que, no sentido de pelo menos minimizar os impactos negativos que decorreram de tais intervenções. Eu tenho esse lugar aqui como o melhor lugar. E assim, eu peço muito a Deus que Deus me continue me sustentando nesse lugar e eu morando, permanecendo nesse lugar, contemplando as grandezas, as maravilhas que nós temos, sabe? Assim, e ver o crescimento dos meus filhos nesse lugar, ter o descanso, ter a paz, ter a sinceridade, ter todo mundo em minha volta nesse lugar, sabe? Eu não quero sair desse lugar. Porque esse lugar, assim, ele é a minha história, ele é a minha vida, ele é meu sonho. Esse lugar é tudo para mim.